Sejam todos bem-vindos ao lançamento oficial do Projeto Prisma, projeto de integração, sustentabilidade e desenvolvimento em modalidade no Rio de Janeiro, mobilidade no Rio de Janeiro. Essa iniciativa tem como foco principal a elaboração de estudos técnicos voltados à implantação da linha 3 do metrô, conectando os municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí ao município do Rio de Janeiro. Convido todos a assistirem o vídeo de apresentação da COP UFRJ, que destaca o pioneirismo desta renomada instituição na geração de inovação tecnológica e na contribuição ao desenvolvimento. A COP é um instituto de engenharia. Mas a gente sabe que a engenharia implica no conhecimento de várias diferentes áreas. E isso faz com que, cada vez mais, a gente precise se tornar multi- e interdisciplinar. A COP sempre se caracterizou por buscar soluções no setor de óleo e gás. Temos vários laboratórios voltados para estudar os problemas do pré-sal. E agora, toda essa expertise está sendo usada na transição energética e em diversas outras áreas do conhecimento. As tecnologias desenvolvidas aqui na COP podem e devem direcionar tanto políticas públicas para que o emprego dessas tecnologias seja possível, quanto políticas privadas também, para que essas novas tecnologias sejam absorvidas pelo mercado. São 60 mil metros quadrados de laboratórios, muito bem equipados, modernos, mas são as pessoas que fazem o uso dessa infraestrutura que geram o conhecimento. Só com o investimento em ciência, tecnologia, inovação e ensino é que se vai conseguir fazer frente a tantos desafios e propiciar uma qualidade de vida para um número maior de pessoas. Por isso, é importante que a COP esteja cada vez mais próxima das demandas da sociedade, de uma maneira que a gente possa buscar as respostas mais adequadas. Quanto mais desenvolvida é uma nação, maior é a capacidade dela de resposta a qualquer vulnerabilidade. E é isso que a gente quer para o Brasil. Agradecemos a presença de todos e registramos nossos cumprimentos às autoridades representantes institucionais, operadores de transporte, pesquisadores e membros da sociedade civil aqui presentes. Saudamos em especial o excelentíssimo senhor senador da República, Flávio Bolsonaro. Os senhores deputados federais Hélio Lopes, Eduardo Pazuello, o senhor deputado estadual e Rosenberg Reis, os excelentíssimos senhores prefeitos de São Gonçalo, Nelson Ruas dos Santos e de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o senhor secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas dos Santos, os senhores secretários municipais de transporte, Mainá Celidônio, Rio de Janeiro, Fábio Lemos, São Gonçalo, e Marcelo dos Santos Figueiredo, Itaboraí. A subsecretária de Mobilidade da cidade de Niterói, Ivanice Schutz, representando o prefeito Rodrigo Neves. O vereador de Niterói, Daniel Marques. Gostaríamos de saudar, com especial deferência, a diretora da COP, professora Suzana Can Ribeiro, que nos recebe nesta importante casa de ciência e engenharia. Também agradecemos os coordenadores e pesquisadores do projeto, os representantes das operadoras de transporte público, os representantes da sociedade civil organizada e a todos os convidados que nos honram com sua presença. Convidamos, neste momento, a subir ao palco a diretora do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da UFRJ COP. Professora Suzana Can, para a saudação institucional e abertura oficial deste evento, por gentileza. Olá, bom dia a todos que estão aqui. É um enorme prazer recebê-los aqui na COP.
E como vocês puderam ver em nosso vídeo institucional, a COP UFRJ, né, tem desempenhado, desde a sua criação, um papel fundamental na construção de soluções tecnológicas para o desenvolvimento do Brasil, seja na esfera governamental ou na iniciativa privada. São inúmeras as políticas públicas que a gente concebe aqui na COP a partir de estudos que realizamos, abrangendo áreas essenciais, como infraestrutura, meio ambiente, energia e mobilidade urbana, assunto de hoje. Por isso, temos muita honra de sediar, mais uma vez aqui na COP, o lançamento de um projeto que certamente marcará uma nova etapa no desenvolvimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, com potencial de impactar diretamente a vida de mais 2 milhões de pessoas. O projeto Prisma, que irá subsidiar o plano de implantação da linha 3 do metrô, será conduzido pelo nosso programa de engenharia de transportes, um dos 13 programas de excelência da COP, e é um projeto particularmente relevante. A linha 3 do metrô vai interligar os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ao Rio de Janeiro. Sabemos que um projeto dessa magnitude representa muito mais do que um avanço na área de mobilidade. Trata-se de um vetor fundamental para fomentar o desenvolvimento econômico, social e cultural da região. Além disso, contribuirá para a redução da frota de transporte individual, diminuindo as emissões de carbono e promovendo uma mobilidade mais sustentável e inclusiva, ampliando o acesso da população às oportunidades de trabalho, de educação e lazer. Esse projeto, quando implementado, trará benefícios significativos diretos para a região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente pela redução do tempo de deslocamento entre trabalho e residência, melhorando a qualidade de vida, promovendo a inclusão social e impulsionando o desenvolvimento sustentável. Criado há mais de 40 anos, o Programa de Engenharia de Transportes, do qual, aliás, eu tenho a honra de fazer parte, que vai conduzir esse projeto, esteve à frente da implementação de diversas iniciativas inovadoras, sempre fundamentadas em pesquisas robustas e de alto impacto. Então, destaco, por exemplo, o sistema de sincronização automática dos semáforos da cidade do Rio de Janeiro, que foi implantado na década de 90. A planta piloto de hidrogênio verde, aqui no campus, que foi inaugurada em 2023 e já está produzindo esse combustível para testar a sua eficiência em bicicletas a hidrogênio, que circulam aqui no campus do Fundão. Os estudos para a implementação do metrô de Salvador, liderados pelo professor Rômulo Rico, que agora está novamente à frente desse projeto que hoje a gente discute, contribuindo também para a melhoria da mobilidade e beneficiando diretamente a nossa população. Ao longo dessas décadas, a COP se destacou também pelo pioneirismo em desenvolvimento de soluções em área de mobilidade. Fomos os primeiros em colocar em operação, ainda em fase de testes, um trem de levitação magnética por supercondutividade para o transporte de passageiros, que os senhores podem ver aqui ao lado. Além disso, também desenvolvemos o ônibus híbrido movido a eletricidade e hidrogênio, iniciativas, portanto, que colocam a COP na vanguarda da inovação da mobilidade sustentável. Nossos pesquisadores realizam investigação de ponta, muitas em parcerias com instituições internacionais, desenvolvendo estratégias para a mitigação das emissões no setor de transporte, abrangendo automóveis, caminhões, embarcações e aeronaves, sempre com foco na redução de seus impactos e no desenvolvimento de soluções eficientes. A COP se orgulha de ser, hoje, o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina, com cerca de 170 laboratórios de ponta, muitos deles referências internacionais em suas áreas. Contamos com um corpo docente de pesquisa composto de mais de 400 professores e pesquisadores, cerca de 2.000 alunos de mestrado e doutorado, que, juntos, realizam anualmente centenas de projetos, muitos deles responsáveis por inovações tecnológicas decisivas para o país. Temos um corpo técnico também muito atuante nos nossos laboratórios e na administração desse grande complexo que é a COP. A COP segue firme em sua missão de produzir conhecimento, formar quadros altamente qualificados e contribuir para a transformação do país, com a certeza que a excelência acadêmica e científica é o caminho para um futuro melhor.
Eu desejo um bom evento a todos. Muito obrigada. Agradecemos cordialmente a professora Suzana Campo por suas palavras e pela calorosa recepção. Também agradecemos a presença do vice-presidente da LERJ, Guilherme Delaroli. Dando continuidade à programação, convidamos para subir ao palco o professor Rômulo Rico, coordenador do projeto Prisma, para apresentar os fundamentos, a metodologia e os objetivos deste projeto voltado à mobilidade urbana e à integração da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. É uma satisfação tê-los aqui presentes, porque a gente pode chamar do lançamento do projeto, embora já tenha começado há um pouquinho. Queria agradecer a professora Suzana pelas palavras, receptividade, pela presença de todos vocês. E nós começamos... É um projeto que é um desafio muito grande para a gente. Então, nós, só para começar, para esquentar, digamos assim, né, nós fizemos um rápido levantamento de projetos que já foram apresentados aqui no Rio de Janeiro. Não vou fazer comentário específico sobre ele, mas podemos então, ir mostrando que foram vários projetos, desde os anos 60. Temos até um filmezinho dos anos 50, do lançamento desse projeto pelo então governador Negrão de Lima. Mas seria um pouco cansativo nós avançarmos aqui nesse detalhe. Vamos, então, para a apresentação propriamente dita. Bom, o que é a COP, a professora Suzana já apresentou, o que é o nosso programa, ela também já apresentou, também já disse sobre diversos projetos que nós já fizemos, mas nós vamos aqui somente falar de mais dois, pelos quais essa equipe também foi responsável. Opa, não está indo? Pronto. Esse projeto do metrô de Salvador, tá? Que, quando ele foi estudado e preparado, havia mais 4 cidades brasileiras fazendo, né? E eu sou baiano. Eu fico muito feliz, porque foi o único que veio à luz, né? O único que está trabalhando, circulando hoje em dia. Claro, Fortaleza também está fazendo, mas dos 4 foi o único que veio à luz. Foi feito num prazo muito curto, altamente elogiado por esse prazo, que foi inferior a 5 anos, coisa que não é comum no mundo inteiro. Mas nós também fizemos um importante projeto para o Ministério dos Transportes, sobre logística, né? Nós trabalhamos com cerca de as 562 micro-regiões, mesorregiões brasileiras, para uma matriz de origem e destino para o transporte de veículos. Na verdade, a intenção era descobrir onde melhor colocar centros de integração logística para reduzir o custo do Brasil. Tá? E se esse projeto se implantado, ele implica numa redução de 43 bilhões de reais por ano. Isso tratamos apenas de centros com movimentação de acima de 1 milhão de toneladas. Se formos abaixo disso, nós teremos um espaço muito maior ainda de trabalho, de economia. Também para o DENIT, o projeto que estabeleceu a matriz de origem e destino do país inteiro, tá? De carga e de passageiros. Entrevistamos 1.700.000 condutores e classificamos 17 ou 21 milhões, agora eu esqueci, de veículos, isso com a ajuda do Exército. Nós treinamos militares que foram a campo para parar os veículos, né? Evidentemente que teria mais capacidade e competência a respeito. Mas vocês vão ver diversos outros projetos também aí estão à frente. O meu relógio parou, vocês vão me ajudar. Bom, eu tenho que falar também da origem desse projeto. A COP foi procurada pelo senador Flávio Bolsonaro em março de 23, querendo saber sobre a linha 3 do metrô. O professor Gleiston era o coordenador da época, eu tinha acabado de concluir parcela do nosso estudo, que, aliás, esqueci de falar do PEDUI, o plano estratégico, nós ficamos à frente da parte de mobilidade, e nós conversamos, procurou saber, depois havia aqui a COP, foi recebido pela diretoria, nós sugerimos a seguinte situação: para fazer projetos iguais ao que já existente, tem 6, e não vou questionar a qualidade de nenhum deles,
mas na universidade a gente tem que dar um patamar à frente. O professor Suzano deixou muito claro aqui a ação de desenvolvimento. A universidade não é só pesquisa, ensino e extensão, isso é os meios que ela dispõe para fazer avançar a fronteira do conhecimento científico, para ajudar a preservar a cultura e identidade nacional, para ajudar a resolver os problemas nacionais e, evidentemente, para fazer uma formação responsável, competente e crítica. Então, é a nossa tarefa. Apresentamos uma sugestão que o senador nos pediu um orçamento, pediu um plano, apresentamos, ele organizou essa emenda e tem a participação, além do próprio senador, o senador Carlos Portinho, que não pôde estar aqui presente, os deputados federais Alexandre Ramage, Eduardo Pazuello, Gutenberg Reis e Hélio Lopes, que estão todos aqui. Bom, nossa equipe. Bom, o pessoal que está me organizando simplesmente colocou somente a minha foto, e de barba ainda, né? Querendo parecer que eu sou um pouco mais velho, né? Nós já estamos com quase 30 pessoas na equipe e vão fazer ainda parte dessa equipe professores dos diversos outros programas da COP, né? Engenharia de Sistemas, Engenharia de Produção, o Instituto de Matemática, que tem trabalhado muito conosco, bom, e tantos outros, quaisquer departamento dos mais de 150 ou 200 departamentos, não sei quanto a universidade tem, podem ser chamados a trabalhar conosco, né? Como eu disse, é uma equipe multidisciplinar. Tem duas coisas inusitadas. Uma é para mim mesmo, porque eu fui escolhido coordenador pelos colegas do colegiado do meu programa, quando eu estava na reunião da CAPES em Brasília, entendeu? Mas o mais inusitado é o seguinte, é que, usualmente, um projeto desse tipo, que chega até o edital de licitação, é o Poder Executivo que contrata uma empresa de consultoria ou faz com seus próprios técnicos, né? Nesse caso, é uma emenda parlamentar, que não vem do Executivo, e é uma universidade pública. Então, é uma situação bastante diferente, inusitada, que nos coloca numa situação muito positiva, e como eu disse, é uma situação que nós temos, juntando isso com as palavras que a própria professora Suzana já falou aqui, a noção do transporte com desenvolvimento, e aí eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui, que o nosso projeto visa articular essas duas coisas. Então, nós vamos ter que contar com essa participação toda. E aí eu me orgulho de fazer parte de uma instituição que ela tem um reconhecimento nacional, quiçá mundial, né, dessa sua independência institucional, dessa sua capacidade. Isso nos dá, seguramente, um respaldo para conversar com todos os entes, de todos os níveis, de todos os setores, para chegar a um projeto positivo para todos nós. Bom, a governança técnica, sem dúvida, é feita pela equipe, né? Vou passar um pouquinho rápido, não precisa entrar em detalhe, né? Mas os processos decisórios de articulação institucional, que nós vamos ter que fazer, temos que seguir ritos, temos que seguir contatos, temos que estar aberto para conversar com todos, tá? Monitoramento e garantia da qualidade técnica, isso também é outro assunto importantíssimo, que faz parte da regra dos projetos da COP, nós não temos nem como pensar em fazer diferente, né? A participação social e transparência, com frequência, não apenas vamos estar prestando contas à sociedade, mas vamos estar chamando ela para participar, para discutir, para construir, né? E, por fim, questões ligadas à ética, sustentabilidade e conformidade, que aí, sem dúvida, é um ponto-chave para todo esse processo, tá? O texto é um pouquinho longo, mas não consegui resumir. Tentei resumir agora ao que posso. Não é muito agradável botar uma transparência com tantas palavras assim, né? E vai ter mais uma ainda. A próxima, por favor. Bom, a governança administrativa e financeira da Fundação Coptec, que existe há 50 anos, e que controla, mais do que controla, organiza e faz acontecer diversos projetos que a COP tem com a sociedade, que a universidade tem com a sociedade. Os números já dizem aí o quanto ela tem de atividade, o quanto ela tem de trabalho, o quanto ela tem ajudado a que esses projetos todos cheguem até um final extremamente positivo. O andamento dos recursos foi um pouquinho demorado, todos sabem das atribulações que aconteceram com as emendas no período passado, no ano passado e esse ano, não preciso ficar repetir. Nós recebemos 4% dos recursos inicialmente para poder conseguir avançar alguma coisa, mas estamos conseguindo avançar. Tivemos algumas novidades administrativas, tivemos a presença da CGU aqui, inclusive,
e que avisou que vai acompanhar de perto, o que para nós é muito positivo também. Próxima, por favor. Bom, agora vamos entrar um pouco mais do que você estava esperando falar, entendeu? Sobre esse contexto. Tá? Como eu disse, diversos projetos já foram feitos. E por que esse projeto? O que é que ele diferencia dos anteriores? Eu vou insistir numa palavra que vai estar aqui embaixo. Não, é essa mesmo. A bandeira escondeu. Que ela está por trás disso. Chama-se engenharia territorial. Que é ir além do simples projeto clássico de transporte que nós fizemos a vida inteira. Eu, inclusive. Né? Essa é um diferencial importante. Quando eu comecei a fazer o mestrado aqui em 74, o meu professor de transportes, que foi meu orientador, um escocês, David Briggs, entrou em sala, primeiro dia de aula, uma faixa tipo Miss Brasil, escrito: transporte não tem um fim em si mesmo. E é isso mesmo. Ele vive para outras coisas, ele surge para outras coisas. Então, a gente tem que ter um olhar mais abrangente quando a gente vai falar do investimento dessa envergadura. E qualquer que seja ele, eu estou falando do metrô, mas estou falando da reorganização de rede de transporte coletivo, eu estou falando de qualquer coisa de envergadura ou de menor envergadura, o transporte é para melhorar a vida das pessoas, é para isso que ele serve. Né? Então, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais abrangente. Tá? A gente nota, por exemplo, que aquela região de lá, leste da Baía de Guanabara, é uma região muito pobre. A parte vermelha é mais pobre ainda. A parte azul é um pouco mais aflorada, um pouco mais bem aquinhoada. Mas é uma região muito pobre. Nem colocamos aqui a do Rio de Janeiro, que também tem esses problemas. Então, o metrô não é de elite. O metrô é para a população. Entendeu? A noção de metrô de elite talvez tenha sido no Brasil nos anos 70, não cabe mais. Tá? E como eu digo, para a própria cidade do Rio de Janeiro, toda a região é importante. A própria água da região metropolitana, né, está lá em Magé, está lá em Guapimirim. Para a cidade do Rio é importante, para qualquer outro lugar do Rio é importante. Né? Mas vamos fazer um pequeno olhar mais abrangente sobre a ocupação nessa região. Próxima. Vocês viram essa região, o que era ocupação em 84 e o que é ocupação em 2016. Tá? As pessoas têm atividades múltiplas, atividades no Rio de Janeiro, atividades aí dentro, atividades em Caxias, atividades em diversos lugares, em Maricá, onde quer que seja. Elas precisam ser. A gente tem que ter um olhar quanto a isso. Quando eu saí de Salvador, tinha 1 milhão de habitantes, agora tem 3. Não é a mesma coisa, não é uma cidade simplesmente maior. Ela tem uma redistribuição espacial das atividades, é aquilo que eu gosto de chamar de uma nova geografia de deslocamentos. Mudou. E aí damos um passo um pouquinho mais profundo, a diferença entre deslocamento e mobilidade. Mobilidade tem uma dimensão social. Mobilidade é algo diferente. É como a família se organizam para realizar as atividades para a sua sobrevivência. Deslocamento é importantíssimo nisso. Mas não é a mesma coisa. Bom, vamos continuar mais um pouquinho, porque esse próximo slide aqui, nós vamos tentar ver o quê? Os objetivos maiores, então, do projeto. O transporte, eu não tenho a menor dúvida, mas ele não é por si só. Entendeu? Então, vamos lá. Os 2 objetivos primeiros aí, ninguém duvida da importância dele, né? Promover a mobilidade estrutural. Não é um sistema adicional. Naquela região ele é estrutural. E para a própria região metropolitana, ele é parte do conjunto estrutural. Então, ele não pode se conter em promover uma melhoria, digamos assim, acanhada. Tem que ser uma melhoria importante. E ele tem que fomentar uma sustentabilidade e eficiência. Tudo que se produz numa cidade, que sejam bens, que sejam serviços, tem custo de transporte. Tudo. Até para consumir também tem. Uma cidade que tenha custos elevados, ela vai ter produtos e finais elevados.
mundialmente competitiva, ela perdeu posição. Aliás, nosso UFRJ subiu 70 posições entre a avaliação do ano passado e a desse ano. Né? 70 posições. Então, que é uma alegria para a gente. Bom, mas continuando. Então, fomentar. Agora, existe um terceiro objetivo, foi o que eu sinalizei no slide passado, que é da engenharia territorial. É construir um programa que faça essa engenharia acontecer. Mas o que seria, então, esse programa territorial? Que a engenharia territorial nos permite ou nos obriga a construir. Então, próximo slide. Deixa eu passar o meu aqui também. Aí é um pouquinho longo, como eu avisei. A gente vai ter que ler. É uma nova lógica, vou botar aqui para eu ler melhor, e forma de ação pública em que os investimentos públicos em infraestrutura, no caso transporte, são concebidos de forma mais coesa com os investimentos produtivos. Essa é a grande diferença. E que se realizam no território, de forma que a garantir uma sustentabilidade fiscal. Ele não apenas visa garantir a formação, a demanda e a estruturação do espaço, mas também a sustentabilidade fiscal. Senão, vai ser um sempre preciso de mais dinheiro. Ele tem que promover o desenvolvimento para que esse desenvolvimento produza riqueza e para que essa riqueza possa dar sustentabilidade fiscal. Então, não adianta. Eu costumo utilizar uma imagem, né? Vai vender elevador? Tem que ter prédio. Senão, não vende elevador. E se não for útil para... Se não houver benefício suficiente para essas pessoas que estão no prédio, toda a natureza, até conforto, né? O elevador não tem significado. Então, é por aí que a gente consegue. Então, esse programa territorial, próxima, por favor, ele é uma forma, como eu disse, peraí, ele... Poxa vida. Está lá. É o sistema articulado de investimentos ao longo da linha. Nossa Senhora. Bom, a linha visando dar essa sustentabilidade financeira. Né? É uma sequência de atividades que são potencializadas e investidas em cada um desses lugares. Criar uma vinculação maior entre elas. Há bastante tempo atrás, não sei se tem gente aqui que trabalha na Supervia, né, mas eu fiz um estudo sobre a evolução das origens e destino das viagens ao longo da linha da Leopoldina. Tinha um vazio enorme entre Caxias e o centro do Rio de Janeiro. Pessoas entram em Gramacho, pessoas entram em Caxias, pessoas saem na Leopoldina na época, né, saem na Pedro II. Mas o movimento ali dentro era baixíssimo. Mas eu tinha toda a infraestrutura ali. O que está acontecendo? A cidade mudou de formato, a cidade mudou de destino das pessoas, e o que era prático para as pessoas naquele momento, no passado, usar o trem, porque iam para um lugar mais perto, deixou de ser tão prático com outras opções. Então, nós temos que voltar a criar essa praticidade, tá? Voltar a criar essa praticidade para que, paciência, para que ela possa ter algo útil, importante e positivo para todo mundo aí. A próxima, vou ter que esquecer aqui. Então, o programa territorial. O que seria esse programa territorial? Seria um conjunto de, vamos chegar aqui no lado, né, projetos produtivos motores. Começa por aí. E aí nós vamos pegar teorias do Pierre Lascaux e tal, que esses núcleos, né, mas eles, por si só, também trazem projetos produtivos complementares. Se eu tenho uma usina, eu deveria ter uma boa indústria metalmecânica. Se não tenho, porque está faltando os investimentos nas cadeias, os investimentos complementares. Mas se eu tenho um hospital, eu vou ter clínicas, eu espero ter até fábrica se não tenho de remédio, eu tenho pelo menos de frasco, de embalagem, de tudo. Tá? E cada embalagem de remédio que foi impressa, alguém trabalhou com arte para fazer aquela embalagem. Então, eu tenho toda uma cadeia produtiva que pode ser acionada. E essa cadeia produtiva gera riqueza para as pessoas. Tá? Eu tenho uns projetos integrativos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, projeto de infraestrutura complementar. O eixo principal é uma estrutura, sem dúvida, mas vai ser necessário algumas complementares. Né?
E aí você tem uma palavra ali assim, ó, projeto paisagístico. Né? É paisagístico nos dois sentidos, na organização dessas atividades no espaço, tá? E o do bem-estar. O visual também é importante, né? Que não seja um aglomerado dos anos, né, 30 da industrialização, dos 20 da industrialização na Europa e nos Estados Unidos. A próxima, por favor. Meus slides aqui parou. Bom, os pontos-chave, e a outra seguinte faz ligação com essa. Isso não é possível fazer do escritório, simplesmente da cabeça de ilustres iluminados. É um contato, é uma conversa direta, é uma abertura, é um diálogo, e diálogo é dois, né? Vai e vem, não é diálogo de surdos, né? Então, são os planos diretores que todas essas cidades têm, que vão ter que estar, não digo integrados, mas podendo se conversar, isso é importante, né? Projetos urbanos, né? Nós temos que ter planos de transporte e circulação para facilitar o acesso. Qualquer um de nós sabe da enorme dificuldade que é atravessar a linha do trem, Madureira. Se eu quero levar meu filho na escola 4 quarteirões adiante, se eu estiver de carro, eu vou ter que andar 1,5 km de carro, passar por um lugar chamado Buraco do Padre, voltar 1,5 km, mais 4 quarteirões. Ou seja, ficou difícil. O que era fácil, ficou difícil. E temos que trabalhar isso, né? Faz parte de uma política maior. A dificuldade que a gente tem, agora vamos bater o dedo na ferida, né? Lá no Recreio, das 2 linhas do BRT se reunirem, você sai de uma, tem que andar para a outra. Não pode ser assim, não usa. Né? Se não é fácil de usar, ninguém usa. Né? Políticas integrativas, que nós vamos falar aqui no próximo slide, esse é o próprio novo sistema de transporte de massa, né? Projetos âncora, nós já vimos ali no anterior. Engenharia financeira, sim, tem que ficar de pé. Modelos de parceria e negociação e concessão. Isso é um trabalho adiante. Passa para a seguinte, por favor. Então, o objetivo aí está no elemento fundamental do projeto, que é promover um enriquecimento das pessoas. Tá? Atuar contra... Eu vou ter que mudar aqui o jogo, porque ele não está... Meu slide não está passando, eu vou ter que falar de público. Promover enriquecimento da cidade com inclusão social. Esse é um pressuposto. Não é simplesmente fazer o metrô. Ou eu promovo o enriquecimento, eu promovo a inclusão. O projeto não vai se sustentar financeiramente no passado. E fomentar, eu acho que é interessante a gente falar aí, do empreendedorismo popular como uma alavanca fundamental. Empreendedorismo popular, a próxima, por favor, não é birosca. É popular no sentido de todos. É trazer não só as grandes empresas, mas as médias empresas, é o apoio dos órgãos de desenvolvimento para essas empresas funcionarem, e inclusive também os pequenos, a formação empresarial. E aí eu vejo um espaço importante para uma agência chamada AGE, Rio, que é o quê? Fomentar. Eu vejo um espaço importante para que o BNDES diga assim, em tal lugar, o setor principal que nós vamos apoiar é vestuário. Vamos ter linha de crédito para vestuário, para fazer vestuário. Entendeu? Juntar na teoria do Garrincha, né? Combinar com os russos. Ou seja, ter não apenas o transporte, ter a discussão do projeto de desenvolvimento e ter também articulado a projeto de financiamento disso, para que as coisas aconteçam. Tá? Bom, então, obter, praticamente repetindo o que eu falei, né, por meio da integração de todas essas ações, o que é um crescimento de renda e a construção da viabilidade do projeto. Então, nós víamos falando do desenvolvimento como uma ação obrigatória de quem dirige, de quem está à frente das políticas públicas, mas também como uma ação necessária para que o projeto se financie, para que o projeto sobreviva, para que o projeto cresça, e, inclusive, atender a necessidades futuras. Bom, o slide era para ser em 2 partes. Era primeiro para aparecer apenas a imagem, a justificativa. Né? Se nada disso tudo justificar, nós temos uma razão. Né? Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Seu Jorge definiu direitinho. Esse slide não funcionou. Era para apresentar primeiro só essa imagem da ponte e depois vinha o seguinte. E olha o que eu fiz. Mas vamos lá, vamos em frente. Tem 4 fotos aqui que ajudam a ilustrar o que é que a gente está falando. Nós temos a Avenida Brasil engarrafada. Essas
Fotos eu procurei que não fosse um dia especial. Não fosse um dia assim, véspera de feriado, nada disso. Aconteceu alguma coisa. Um excesso de passageiros, de gente, um pequeno entrevero no trânsito. Então, você tem a Ponte Rio-Niterói engarrafada, a Niterói-Manilha engarrafada, a Roberto Silveira engarrafada, a Avenida Brasil engarrafada. Então, se aquilo tudo não justificava, esse justifica. Vamos lá. O nosso próximo passo, então, a gente vai falar rapidamente no nosso plano de trabalho, as etapas e atividades. Próximo. Como você sabe, o Projeto MAU acabou de começar. Isso é praticamente o lançamento dele. Ele tem 7 etapas, tá? E nós, evidentemente que nós, como bons pesquisadores, né, me permite esse autoelogio, né, nós somos obrigados a procurar saber o que é que já foi feito. Né? Então, uma das nossas primeiras tarefas foi justamente procurar todos os estudos específicos e todos os estudos correlatos. Tá? Nós conseguimos já muita coisa ainda está por vir, tá? E nós contamos claramente com a presença, a participação de todos os entes da sociedade do Rio de Janeiro, da região metropolitana em especial, públicos, privados, operadores, gestores, universidades, sociedade civil organizada, porque esses dados são absolutamente importantes. Se esses dados forem ruins ou não estiverem disponíveis, ok, a modalidade vai ter, possivelmente, uma qualidade da informação menor. Né? E nós vamos ser obrigados, nós temos que trabalhar, então nós vamos utilizar o que a ciência nos permite. Afinal de contas, a gente gosta também de dizer que nós somos cientistas, né? Então, vamos usar estatística, vamos usar inteligência artificial, vamos utilizar machine learning, vamos utilizar e muitas outras coisas aí que a gente pode fazer para encontrar dados plausíveis para que possamos continuar. Né? Por favor. A próxima... Não vou entrar em detalhe, mesmo porque não faz muito sentido entrar em detalhe nisso aqui agora. Mas eu queria falar um pouquinho da metodologia, novamente insistir como é que a gente vai articular tudo que eu falei antes, metodologicamente. O modelo 4 etapas de previsão de demanda de transporte é o mais comum, utilizado no mundo inteiro desde os anos 60, né? Alain Voorhees, né? Que lançou o modelo gravitacional dentro desse modelo 4 etapas, né? E ele, sinteticamente, porque eu sei que aqui tem especialista em transporte, que também tem quem não é especialista em transporte. Então, nos cabe aqui fazer uma forma que seja plausível para o conhecimento de todos. Né? Tem uma parte inicial que chama-se geração de viagens. Nós procuramos estabelecer equações matemáticas que associem a geração de viagens, gente, por exemplo, que sai para trabalhar, a atração de viagens, gente que vem para trabalhar, né? Aqui as características socioeconômicas do espaço. Dividimos a cidade, sei lá, em 1.200 zonas, né? E vamos ver o que cada uma dessas zonas atrai, o que cada uma dessas zonas produz. Não é origem e destino. O centro atrai muita viagem e produz pouca. É isso? Então, a lógica é um pouquinho diferente. Colocamos equações matemáticas associando isso aqui. A riqueza, propriedade automóvel, renda, faixa etária, demografia, né? Coisa desse tipo. Para quê? A gente vai ver mais adiante. Em seguida, a gente vai ver o que a gente chama de distribuição de viagens. Também tentar interpretar matematicamente a distribuição das viagens entre essas zonas. Agora sim, origem e destino. Né? Associando aqui, associando ao tempo de viagem, ao custo dessa viagem, à junção dos dois. Né? Os transbordos, a gente pode transformar em excesso de tempo, pode transformar em excesso de dinheiro, né? A terceira parte é a divisão modal, a escolha modal. Que tipo de modo vai ser utilizado? Alguns modelos fazem isso ao contrário, primeiro escolha e depois distribuição. E, por fim, a alocação de tráfego, como isso se transporta, né, como isso se transfere para a rede viária como um todo, para a rede de serviços de transporte, não só a viária com o automóvel, mas trem, metrô, todos os serviços públicos. Qual é a função principal dessa modelagem? É que, se eu associei a primeira de todas, os dados socioeconômicos, se eu projetar esses dados socioeconômicos para o futuro, eu tenho condição de projetar a gestão de viagem no futuro. As equações da distribuição de matemática calibradas com relação de tempo, distância e tal, eu pego essas variáveis, aplico de novo, eu tenho a distribuição no futuro. A mesma coisa para a escolha modal, a mesma coisa para a alocação. Então, eu faço alguma estimativa dessas viagens no futuro. Que futuro? Aquele que a gente imaginou, um cenário futuro urbanístico, um cenário econômico, na distribuição de localização de emprego, tudo isso que são variáveis que vêm
Por isso que eu digo, o transporte não tem um fim em si mesmo. Vai ter que ser todas essas atividades. E aí, o importante é ver onde é que tem essa discrepância entre o que está projetado para acontecer e a disponibilidade efetiva para buscar alternativa de solução. Passa, por favor. Mas onde é que nós vamos colocar a diferença? Eu sou ótimo em antecipar o que vem a transparência à frente. Por isso que eu faço questão dela estar aqui. Onde é que nós apresentamos, então, um diferencial? Por favor, a próxima. Onde é que entra a engenharia territorial? Ela entra em quê? Ela entra em analisar esses fatores econômicos, demanda, transporte, com novas projeções, só que são projeções baseadas em dados muito mais concretos, baseadas em impactos sociais que aconteceram, baseadas em concretude de projetos de investimento. Premissas com muito maior possibilidade de acontecer. Essa é a diferença importante. E aí, a próxima, então, fechando aqui essa transparência, a engenharia territorial busca o quê? Maximizar o desenvolvimento econômico, porque maximizando o desenvolvimento econômico, social, ambiental na área, as projeções, então, são feitas num ambiente mais seguro e de menor risco. Então, situações que, por vezes, a gente encontra. Projetei 400 mil passageiros, só está indo 250. Sim, tudo aquilo que você considerou como premissa, tudo que você considerou acontecer, grande parte dela não aconteceu. Então, se nós criarmos mecanismos que garantam com maior probabilidade delas acontecerem, nossas projeções serão mais sensatas, mais plausíveis, e o risco cai, o custo cai. Então, essa é uma preocupação seríssima. Por favor, próxima. Um cronograma. Também muito rapidamente, a próxima, por favor. Nós temos um cronograma previsto aí, de 30 meses, e uma vez apresentado o edital de licitação, mais um prazo de acompanhamento desse edital. Tá? Não há necessidade de entrar em detalhe nisso agora, mesmo porque nós estamos começando agora. Tá? A próxima, por favor. Bom, impactos esperados. A professora Suzana antecipou, hein? Vamos lá. Sociais, na melhoria da qualidade de vida, custos, tempos, melhoria de acesso a oportunidades e do conforto dos usuários de transporte público e também do individual motorizado. E se vocês me permitirem, eu tenho uma comprovação concreta que aconteceu, assim, no meu dia a dia. Eu moro no Leblon, faço ginástica 2 quadras adiante. Minha professora de ginástica morava na Barra. Quando veio o metrô, eu perguntei, e aí, Ju, está vindo de metrô? Ela fez, não, agora de carro ficou mais fácil. Claro, de carro ficou mais fácil. Então, na verdade, o sistema de transporte público beneficia não apenas em quem usa ele. Ele faz um benefício muito grande para quem não usa. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, redução do consumo de combustível, setores econômicos e culturais. Então, a expectativa são postos de trabalho também. Tá? Seja na construção e seja depois dele. São ganhos que se conseguem. Tá? A redução desse custo de transporte que se desborda não só nas despesas da família, mas nas despesas dos empregadores. A redução tem que ser para todo mundo. E no território, política de desenvolvimento urbano articulada ao transporte. Não serem coisas em direções distintas que não se aproveita, digamos assim, o máximo e o melhor de cada um deles. Né? E, se possível, dentro, evidentemente, de um conjunto de políticas que a gente vai ter que discutir com todo mundo, na verdade, o que é que se espera? Redução de desigualdades, com melhor oportunidades de acesso a oportunidades, pelo menos, e de preferência com mais oportunidades. E uma coisa importante, que é o apoio ao desenvolvimento de centralidades secundárias, e o apoio ao desenvolvimento de centralidades secundárias. Isso é extremamente importante para quem discute transporte, para quem discute urbanismo. Não é simplesmente ficar trazendo de longe o mais rápido possível. Se um dia eu vou fazer, eu vou trazer de Vitória ou de Juiz de Fora. Vai ser ótimo, né? Mas não é esse o caso. O caso é criar oportunidades mais perto das pessoas. Com isso, a gente diminui o tempo, tendo diminuído a distância. E isso ajuda que essas centralidades secundárias se desenvolvam.
Quer dizer, sem dúvida, é importante ir para a centralidade principal, isso ninguém tem a menor dúvida. E é importante que nossa centralidade principal, que é o Rio de Janeiro, também continue sendo valorizada, também não tem a menor dúvida. Tá? Mas é importante criar essas oportunidades nas secundárias para que as pessoas possam resolver sua vida. Escola, saúde, educação, o emprego, do que for ali perto, costureira, dentista, tudo. Né? Essa é a lógica de melhoria no território. Por favor, a próxima. Eu acho que, já a título de considerações finais, tá? Eu queria dizer para vocês que eu realmente estou convencido que esse projeto da linha 3, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio de Janeiro, levando em conta, aí me permita um pouco de pedantismo histórico de trabalho da COP, as atividades que a gente tem feito, a lógica que ele está baseada, tá? Esse projeto disporá de um projeto técnico de qualidade socialmente acordado. Se não for assim, fica difícil, não atende os resultados finais. Ele deverá impulsionar o desenvolvimento local em profundidade, não é perfumaria, embora a perfumaria seja positivo. Terá concertação nos diversos níveis e setores econômicos, sociais e culturais. Realmente, organizar isso, né? Entrar num grande acordo, né? Entrar num concerto, né? Um concerto musical, um concerto positivo. Disporá de uma equipe com elevada excelência técnico-científica para sua realização e terá a independência institucional necessária para construir esse pacto, que é um pacto social. É um pacto social e econômico, né, que viabilize a participação de todos os interessados. Próxima, por favor. Bom, usando as palavras do Papa Leão XIV, né, que sejamos ponte, não sejamos muro. Eu acho que esse projeto, a tônica dele é reunir, e a ponte é feita para isso, para ligar, para juntar as pessoas. Ponte no sentido... né? Pronto? Bom, e agora, então, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Cíntia. Agradecemos a apresentação, senhor Rico, e pedimos que, por gentileza, permaneça conosco aqui no palco. Mais uma vez, agradecendo a presença do senhor secretário de Estado de Transportes, Washington Reis, e também do prefeito de Caxias, Netinho Reis. Bem-vindos. Dando continuidade, convidamos a subir ao palco o professor Gleiston Matos Ribeiro, coordenador científico do projeto Prisma, para a condução da sessão de perguntas e comentários. Perguntas, comentários e respostas, por gentileza, senhor Gleiston. Bom dia, bom dia. Bom, é uma alegria estar aqui coordenando essa sessão de questões, né, de perguntas aqui ao professor Rômulo. O QR Code está aqui, por favor, se puderem escrever aí as perguntas, eu estou com elas aqui online, aqui já recebendo, né, para fazer as perguntas ao professor Rômulo. E a gente tem uma meia horinha de bate-papo aqui, né, isso, Rômulo, para poder fechar aqui esse evento. Eu vou começar com uma pergunta que veio do Cristiano Barbosa, está por aí? Levanta a mão, por favor, Cristiano. Cadê? Bom, ele está ali atrás. Obrigado, Cristiano. Vamos lá. Ele trouxe uma seguinte pergunta que eu acho que é interessante, que é: entender os fluxos de deslocamento entre os principais municípios envolvidos é essencial para dimensionar a infraestrutura necessária e garantir a efetividade do sistema proposto. Há uma demanda de usuários já estimada nos dois sentidos, Rio e Niterói, também entre os 3 municípios envolvidos, demais municípios envolvidos? Então, a pergunta dele é muito no sentido da demanda. Como é que está isso? Como é que está essa questão do projeto? Bom,
Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Como eu mostrei no início, pelo menos 6 estudos nós detectamos se algum falhou. Ali, por exemplo, não está o do Instituto Rio Metrópole, ali também não está o do Rio Plano Metropolitano, Plano do Metrô da região metropolitana, não estava na tela, não significa que a gente não teve acesso a ele, né? Então, esses estudos todos têm previsão de demanda e têm pressuposto para essa previsão de demanda. E é muito claro que houve uma mudança importante nessa geografia de deslocamentos, né? A própria existência da ponte, a situação das barcas, tudo isso, a própria tarifa também altera essa demanda. O estudo não tem uma previsão de demanda inicial, ele não começa assim, ele vai fazer essa previsão de demanda. Tá? E a demanda que a gente espera que venha acontecer, e para isso que nós estamos preparando todo um trabalho para garantir que essas premissas aconteçam, para que a demanda, de fato, se configure. Bom, eu juntei umas perguntas aqui que eu acho que tem muito a ver com assim, elas são correlacionadas, e tem uma do Thales, que faz uma pergunta que é o seguinte: sou morador de São Gonçalo e sei que a integração entre municípios da região metropolitana tem sido discutida há décadas, né? Você, inclusive, mostrou aqui na apresentação, com diferentes alternativas para viabilizar a conexão de forma eficiente e sustentável. Já há algum traçado a ser proposto? A ideia da ligação com a cidade do Rio será por baixo da Baía de Guanabara? A pergunta dele é uma pergunta que vira e mexe, né? Tem outros aqui que já perguntaram a mesma coisa. Como é que seria isso aí? Como é que você vê isso, Rômulo? Essa pergunta circulou no espaço antes, né? E todo mundo fazia. E eu também me faço. A gente não está preso a nenhum dos estudos anteriores, mas nós não podemos esquecê-los, não podemos ignorá-los. Então, a nossa tarefa é trazer as melhores informações, fazer as melhores análises, para quem, de fato, tiver que tomar a decisão, possa tomar a decisão com as melhores informações. Até mesmo com informações outras que eles dispõem, que nós não dispunhamos. Então, não há um traçado, mas, sem dúvida, todos nós pensamos, pelo menos, esses grandes pontos, né? Niterói, o centro, São Gonçalo, pelo menos São Gonçalo e Alcântara, Itaboraí, e o centro do Rio. Esses são os pontos-chave de qualquer ligação. Agora, a decisão... desculpe, pergunta é demanda, né? Então, a pergunta é se vai passar por baixo ou por cima do Bahia. Por baixo ou por cima, quem sabe é aérea, né? Quem sabe de avião. Também depende do custo e depende de quem vai tomar a decisão, porque é quem vai assumir a responsabilidade de assinar o cheque. Então, não é uma decisão que cabe à nossa equipe. Destacando que a mudança, né, houve uma dinâmica muito diferente depois da pandemia também, né? Tem esse elemento aí na nossa discussão que entra nesse estudo aqui também. Ele puxou a brasa para a sardinha dele, porque ele fez um excelente estudo junto com outros colegas nossos, porque a Cíntia também participou, a Eunice também participou, sobre essa mudança de comportamento. Tá? Um estudo também que a gente fez em algumas cidades, né, mostra o quanto algumas dessas centralidades secundárias passaram a ter um movimento maior justamente pela não ida ao centro do Rio. Então, são mudanças importantes que a gente vai ter que trazer nesse projeto. Eu tenho uma outra legal. Assim, pessoal, tem várias perguntas que a gente vai também, pegamos o e-mail de vocês, então depois, se não der tempo aqui, a gente vai responder e mandar, devolver com as respostas do professor Rômulo. Mas vamos lá, tem uma do Cleiton Santos. Cadê o Cleiton, por favor? Está ali, ó. Cleiton, vamos lá. Como se dará a participação dos municípios chaves nesse projeto, como Itaboraí? Então, ele focou bem em Itaboraí. Como é que os municípios vão participar disso? Como é que a gente vai fazer com relação a essa participação? Olha, a participação, a nossa intenção é a participação aberta e total de todo mundo. Tá? Nós não só vamos procurar, como queremos ser procurados, e nós não queremos apenas o seguinte: vocês são fornecedores de dados. Isso não faz sentido. Tá? Claro que os dados serão importantes, claro que as informações são importantes, mas a gente tem que discutir. Quais são os planos de desenvolvimento de Itaboraí? Vamos conversar para saber de que forma esse projeto pode potencializar o plano de desenvolvimento de Itaboraí.
Então, é isso que a gente precisa fazer. Nós vamos fazer várias sessões, audiência pública, audiência focada, focus grupo, todo tipo de participação que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Tá. Inclusive por internet. O Mauro Medeiros fez uma pergunta completa aqui. Mauro, está por aí? Levanta a mão, por favor. Está ali. Está Denite. O planejamento de redes metroviárias exige atenção especial à conexão com pontos estratégicos da malha urbana, especialmente no centro de grandes cidades como o Rio de Janeiro. A proposta é interligar a linha 3 a qual das estações existentes do Rio, ou poderá ser construída uma nova estação no centro do Rio, interligando a linha a uma já existente? Veja, como eu falei, nós não estamos presos a nenhum projeto anterior, mas, evidentemente, nós não podemos, de forma alguma, ignorá-los. Tá? Então, a gente sabe antecipadamente que, desde há muito, tinha... muita gente não sabe disso. A linha 2 do metrô é que continuaria, iria até Niterói. Entendeu? Mas não é bem isso. Então, a gente vai examinar. Sabemos também que a Estação da Carioca tem um design, tem um projeto especial diferente disso. Entendeu? Sabemos, por exemplo, também que isso pode ser útil, não tenho a menor dúvida, né? Se a decisão for fazer a ligação para o Rio de Janeiro, por baixo ou por cima da Baía de Guanabara, temos já uma infraestrutura que não faz sentido não ignorá-la ou não utilizá-la. Bom, outra pergunta interessante aqui é: qual o nível de detalhamento do projeto a ser elaborado? É básico ou executivo? Essa pergunta foi feita pelo Douglas Ruas. Douglas... o nível de detalhamento vai se associar com a forma de licitação, a modelagem da licitação. Eu tive à frente da modelagem lá de Salvador, e nós adotamos uma terminologia, até mesmo da conversa com o Tribunal de Contas do Estado, que a gente chamou de básico funcional, básico de referência. O projeto básico em si é muito mais demorado. O executivo, nem pensar, é bem mais demorado. Mas ele tem, alguns chamam de funcional, acho que é um pouco além do funcional, é um pouco mais, né? Mas ele permite aos candidatos, numa licitação, se for semelhante a de Salvador, a fazer uma boa estimativa de custo para poder apresentar as suas propostas. O Licínio fez uma pergunta. Cadê o Licínio? Levanta a mão, por favor. O Licínio está ali, vamos lá. No projeto vai haver a previsão de integração das linhas de ônibus com o novo projeto, né, com a linha 3? Como é que está sendo pensado isso? E haverá estudo sobre a implantação de tarifa zero, com a participação dos que utilizam veículos próprios? Como é que você enxerga isso? Entendeu? São duas questões. São duas perguntas em uma só. Mas vamos lá. Pelo que eu falei antes, se é um projeto estrutural, ele não pode desconhecer o restante. E aí é extremamente importante que os municípios envolvidos, e aí eu incluo abertamente o Rio de Janeiro, tá? Tenham uma análise e propostas para suas próprias linhas que venham a melhorar o sistema de metrô e o seu sistema também. Tá? O estadual também, o intermunicipal também. Então, nós não vamos fazer, não está na nossa competência, fazer o plano de transporte de linhas de cada um desses municípios. Mas nós não podemos ignorar que eles vão fazer e nós vamos estar juntos para poder apoiar, no que for possível, no que for da nossa competência. Tá? O projeto de Salvador tem suas especificidades, mas ele previu, o próprio projeto, 70 linhas alimentadoras. Precisa ou não? Não sei. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. André Correia Brandão fez uma pergunta aqui. Falta na parte de tarifa. Desculpa, é verdade, faltou a parte da tarifa zero. Exato, tem dois da pergunta, desculpa. Infelizmente, o meu talão de cheque, ainda se usa talão de cheque, né, o Pix, não tem zero suficiente para fazer isso tudo que a gente deseja. Né? Mas a discussão de política tarifária, ela, digamos, ela se passa em dois níveis. A nós nos cabe avaliar diferentes políticas tarifárias, inclusive tarifa zero. Tá? Avaliar, ver suas consequências positivas, negativas. Aos decisores tomar decisão. Cabe a nós apresentar os melhores resultados, os melhores estudos para isso. Ok? Bom, o André Correia Brandão. André, está por aí? Opa, está ali atrás. Vamos lá. Ele fez uma pergunta que é o seguinte: o planejamento da linha 3 pode ser afetado negativo ou positivamente pelo projeto previsto do VLT de Niterói? Se sim, como? Eu só vejo positivamente.
porque estou imaginando que a Prefeitura de Niterói, ao pensar no projeto do VLT, está pensando em melhorar a mobilidade naquela região. Se o projeto do metrô chegando, senta para conversar e ver como um potencializa o outro. Eu não vejo diferença, tá? Só vejo positivo, não vejo interferência negativa. Isso, só aproveitando essa pergunta e também olhando o fenômeno da rede de transporte. Então, é uma rede que precisa ser multimodal, então ela vai ser conectada e a gente vai precisar estudar esses volumes, né, essas demandas, para poder verificar o comportamento junto à entrada desse novo elemento na rede. Então, eu acho que, de fato, é bem positivo, no sentido de contribuir mesmo para a demanda e potencializar lá o uso do VLT. Tem um Bruno Brandmart. Cadê o Bruno? Bruno está ali. O Bruno. Vamos lá, fazer sua pergunta aqui. Tendo em vista a demanda por energia da ligação, será incluído um projeto de distribuição de estações de energia, né, para o projeto? Essa é a ideia. Ele está preocupado com a parte elétrica de alimentação para esse metrô. Certo, Bruno? Isso. Bom, todo metrô vai ter sua fonte de energia. Essa é uma coisa que pode ser, inclusive, discutida sobre de que forma as possíveis geradoras ou distribuidoras de energia podem oferecer melhores preços. Tá? O metrô não precisa estar, digamos assim, subordinado, já que ele será um grande demandador de energia. Tá? Agora, não é bem a minha área no sentido de conhecimento da energia elétrica em si, mas o mercado de energia elétrica é um mercado bastante forte e, ao que eu saiba, em 2027 ele vai sofrer também uma mudança regulamentar importante, né, em que áreas que estão com uma distribuidora pode ser... Você vai poder escolher a distribuidora como você escolhe a operadora de telefone. Então, isso também dá ao projeto, ao governo que for botar em marcha, né, o edital que for implantar, uma capacidade de conversar e negociar melhores formas de atender e melhores preços para o serviço de metrô, de energia. Bom, o Thiago trouxe outra aqui também, que eu acho que essa é interessante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Thiago Rachid. Cadê o Thiago, por favor? Está lá no fundo. Quais os fatores que podem evitar que esse não seja mais um projeto abandonado em breve? A pergunta é interessantíssima. A gente tem uma história no Brasil, mas em outros lugares também. A França comprou metrô que não encaixa bem na plataforma. A plataforma comprou metrô da China. Né? Então, esse não sei o que aconteceu. Mas o mais importante que ele não fique na prateleira é se ele for realmente útil, tá? E se ele tiver essa sua viabilidade financeira comprovada. Né? Mas, quando eu digo financeira, eu não estou referindo apenas à bancabilidade, ou seja, recurso para fazer com que o projeto vá à frente, mas eu me refiro também à sustentabilidade fiscal. Porque eu entendo claramente a preocupação dos governantes, assim, muito bem, eu assino, mas como é que eu vou pagar? Como é que vão ficar as contas daqui a 5, 6 anos? Ah, não sou eu, é o próximo, mas eu tenho responsabilidade sobre isso também. Né? Então, e aí eu diria o seguinte, se esse é um risco político, o risco político se resolve na política. Se resolve na articulação política de todos os setores, econômicos, sociais, políticos, né, para que isso não fique no papel. E podemos chamar os outros para contribuírem financeiramente também nas próximas etapas. Entrar com fumoso faz birrinha.
Bom, tem um outro aqui que é interessante, que é bem bacana, é qual o nível, quem fez foi Eduardo Cordeiro. Qual nível, eu acho que o Eduardo, já falei a sua não, né, Eduardo? Eduardo Cordeiro, por favor. Está ali. Eduardo, desculpa. Qual o nível de detalhamento que o projeto vai? O foco é estudo de demanda? Qual é o escopo do edital de licitação pretendido? Então, ela está... Até que nível o estudo vai e onde a gente vai chegar? Bom, o metrô de Salvador, nós apoiamos, inclusive, o edital na rua, né? Tinha o governo do Estado com seus procuradores, né? Não sei se esses procuradores, né? Competentes e tudo, e nós apoiamos. A parte jurídica para o nosso lado é que o nosso material ele seja, digamos assim, defensável, ele seja correto, né? Mas nós não representamos o poder público no sentido de licitação, tá? Então, a ideia é chegar ao próprio edital e apoiar quando ele for lançado em frente. A modelagem da licitação, ela naturalmente não vai ser idêntica de Salvador, porque tem características próprias da de Salvador. Mas eu posso falar uma coisa, por exemplo, Salvador, a brincadeirinha que tinham 6 quilômetros e foram 13 anos. Se soltasse a tartaruga, ela chegava primeiro. E eu fui atrás da velocidade da tartaruga para conferir, e a tartaruga ganhava, né? Mas nós fizemos um edital que tem... eu queria trazer 2 características importantes, né? Havia uma parte pública, sim, pagando, e havia a contraprestação, né? Mas a parte pública que se deu ao longo da construção, ela não estava atrelada à construção, ela estava atrelada à operação. Operação, exatamente. Então, fazendo o metrô funcionar, do centro da cidade, Estação da Lapa, até o acesso norte, tá? Receberia, sei lá, 18% dos recursos, do valor. Mas, para isso, é operação comercial. Não era o que se chama de operação branca, só de teste, não, operação comercial. Inaugurou a estação Iguatemi. Ótimo, vamos tomar um Prosecco. Mas, enquanto não tiver a estação, o trem funcionando operacionalmente, entendeu? Cobrando comercialmente, não tem din-din. Então, isso fez com que o metrô fosse construído no prazo, tá, previsto. Nada além disso, né? E as dificuldades que existiam, sempre vai existir, mas havia uma postura positiva para fazer ultrapassar, né? A Piaginha, que corre em Salvador, assinou, junto com a prefeitura, o alvará às 9 da manhã, meio-dia já tinha tapume. Então, é isso, porque era importante, tinha prazo e tinha que fazer. E, além disso, o seguinte, o prazo do metrô, de concessão, foi de 30 anos. 3 para a obra, dentro dos 30. Então, se acelerar, é bom. Se retardar, como diz, tudo bem. Tem várias outras aqui, eu vou tentar juntar agora, para a gente poder, finalizando, que eu sei que está dando o horário, né, previsto meio-dia e 30, mas os 5 minutinhos a gente deve finalizar. Mas essa aqui eu achei legal juntar aqui, Rômulo, e para até dar o pessoal entender a sua visão e, consequentemente, como a gente vai trabalhar nisso. A escolha do modo mais adequado depende de fatores, deixa eu pensar aqui, como demanda, capacidade, custo e impacto urbano. E deve considerar as especificidades do território atendido, sim. Então, nesse sentido, Rômulo, por que está sendo estudado o metrô, né, para essa região? Aí a pergunta pegando um pedaço das outras perguntas, por que não BRT, um VLT nessa região, por exemplo, entendeu? Como é que seria isso? Por que é metrô, não BRT ou VLT? Bom, a gente pode, como cientista, dizer o seguinte, está aberto, nós vamos estudar a melhor opção, tá? Não importa. O edital de Salvador, inclusive, apareceram propostas no PMI, né, proposta de metrô, de BRT, de monotrilho, tá? Vários, inclusive um muito interessante, que o metrô em cima, o monotrilho em cima, e por baixo uma ciclovia, né, embaixo, assim, pendurado nele.
Então, nós não podemos estar, digamos assim, fechados com nenhuma solução prévia, mas também a gente tem história, conhecimento e experiência. Saber que essas tecnologias não são todas idênticas e não atendem ao mesmo espectro de demanda. E também não atendem ao mesmo tipo de impacto no ambiente urbano. Então, para uma distância dessa, para uma população dessa, e se nós estamos pensando que é importante valorizar as atividades nas centralidades ao longo do eixo, aí o sistema sobre trilhos cai como uma luva, porque ele ajuda as centralidades a se desenvolverem. O sistema de BRT, ele, sem dúvida, tem utilidade, tá? Mas, como eu disse, eu não posso antecipadamente dizer, embora eu olhe assim na minha frente, eu não estou vendo outra opção que não seja metrô. Um colega me disse, Romulo, o monotrilho pode resolver. Eu disse, quem sabe, vamos examinar, mas no meu horizonte, trazendo um pouco também, né, da minha história, né, da minha experiência de vida, eu não vejo outro veículo, outra tecnologia que não o metrô. Né? Se tiver algo que, mais análise, se mostre mais interessante a curto prazo apenas, não, a médio e longo prazo. Isso é importante. Bom, já recebi um comando aqui para finalizar. A gente está mandando terminar ali, então não tem problema não. Eu só queria aproveitar o momento também para que você pudesse, Rômulo, sei lá, falar como é que vai ser o trabalho daqui por diante e como é que você espera que a gente possa fazer interlocução mais direta, né, com os atores, principalmente as prefeituras. Eu trouxesse esse assunto novamente, porque eu acho que é muito importante a gente ter esses elementos, dados disponibilizados. Sei que a gente vai trabalhar outras coisas de maneira indireta, mas como é que você espera trabalhar daqui por diante com as instituições, com as organizações que possam ajudar nessa construção e, em especial, receber a gente nas suas bases para conversar. Então, por favor, aproveite os minutos finais para falar um pouco sobre isso. O Gleison, obrigado por levantar essa bola aí, porque esse projeto depende dessa interlocução, depende da participação de todo mundo. Senão ele vai ficar capenga. E o lugar que ficar capenga vai ter uma qualidade inferior, é natural, é inexorável, né? Então, a gente pretende tomar a iniciativa de procurar, nós vamos tomar a iniciativa de procurar todas as instituições públicas, privadas, sociedade civil organizada, estou vendo aqui o Fórum de Mobilidade, o Clube de Engenharia, a Associação de Moradores, tudo que a gente vai procurar, mas vamos mesmo, sem preconceito algum. Né? E gostaríamos de ter sempre em cada um desses lugares um ponto de interlocução, alguém de contato mais próximo, alguém que a gente possa solicitar informação, alguém que a gente também dê informação, alguém com quem a gente possa trocar informação. Tá? Periodicamente, vamos chamar para algum seminário, aqui na COP ou em algum outro lugar. Podemos fazer um rodízio, né? Podemos fazer seminário em vários lugares da região metropolitana para entranhar melhor essa discussão. Mas tenham em mente, não é um projeto de curto prazo. Não é um projeto de assim, onde vai passar, vai ter ponto à minha porta? Eu não sei dizer. Entendeu? E olha que eu já fui subsecretário municipal de transporte. Não é o caso. Ele tem um nível estratégico, tem um nível tático, ele não é o nível operacional. Embora a gente saiba que várias dessas cidades, ou vários lugares, vão ter que trabalhar no nível operacional mesmo. Por exemplo, durante obra, nós não podemos simplesmente colocar a placa, desculpe, é um transtorno, né? Não, temos que pensar, incluir formas, né, planos de contingência, planos de solução, para que isso seja minimizado. Né? A gente pode, inclusive, por exemplo, colocar como um dos itens do edital, tá, me ocorrendo esses dias, a minimização desses impactos, apresente soluções. Tá? Podemos colocar como exigência, mas também nós podemos colocar como pontuação, e se ela não for cumprida, tem penalidade. Existem soluções que são menos complicadas, no sentido de transtorno, tá? Mas não necessariamente são as melhores. Tomara que sejam as melhores. Agora, voltando à interlocução, sim, vamos fazer, vamos chamar para ter reunião, vamos criar um site, uma página eletrônica com essas informações todas. Eu trabalhei no PEDUI, que nome enorme, né? Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fiquei à frente do módulo Mobilidade e Transporte. Ele tem um site maravilhoso.
né? Chama-se modelar a metrópole. Ali você tem as informações, os relatórios estão ali, as perguntas estão ali, as coisas estão ali, e outras que também não precisam estar ali, mas que os municípios precisam, né? A gente vai disponibilizar. Os dados que nós tivermos são públicos, disponibiliza. Rômulo, muito obrigado pela sessão de perguntas e respostas. Salve de palmas para o Rômulo, por favor. Bom, para fazer o encerramento, né? Obrigado, pessoal. Agradecemos a presença e a participação de todos neste lançamento do projeto Prisma, um passo importante na construção de soluções integradas, sustentáveis e socialmente relevantes para a mobilidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Desejamos a todos uma ótima tarde, muito obrigado e até breve.